Foi testemunha alguma vez, não? Sim. Já sabe do seu dever aqui, falar só a verdade, não tem conhecimento? Tá. O senhor trabalha para essa empresa? Qual empresa? A Pius? Já trabalhei. Que período o senhor trabalhou? Fevereiro de 2014 a fevereiro de 2017. O senhor fazia o que lá? Eu era vendedor externo. Vendedor externo. O senhor pode chegar um pouquinho mais para frente? Conheceu o Daniel Tonchi? Sim. E ele fazia o que lá? Ele era gerente da área comercial, dos vendedores internos e externos. Gerente comercial de vendedores externos e internos. Conheceu o Aitemar Nunes? Sim. E o que o Aitemar fazia? Era o diretor-presidente da Pius do Brasil. Ele era o diretor-presidente. Em algum ponto de junção nas atribuições do Aitemar e do Ponte? Então, teve um período que o... Ponte? Pode explicar? Daniel. Pode. Daniel Tonchi. O seu Aitemar, ele foi diretor-presidente da Pius durante 15 anos e por um período ele foi desligado. O senhor lembra quando? 2016, se não me engano. O senhor trabalhou lá de 2014 a... Fevereiro de 2017. Ah, então em 2016. 2015, 2016. Quanto tempo, mais ou menos? Há uns 8 meses. Uns 8 meses. E aí o que aconteceu? Nesse período, o Daniel Tonchi e o Maurício Barilli ficaram responsáveis pela empresa no Brasil. Os dois ocuparam o lugar do... Justamente. Deixaram as atribuições de gerente, de comercial ou não? De gerente, mais outras funções, né? Além de gerente, ele passou a ter outras funções. Justamente. Mas dividindo em dois, pelo que o senhor está dizendo. Um responsável por uma área e outro responsável por outra área. E antes, o senhor Aitemar, ele era responsável pelas duas ou também dividia com ele? Pelas duas. Pelas duas. Então, vamos lá. A empresa é uma empresa de engenharia, uma multinacional, certo? No caso, o seu Aitemar, ele era diretor-presidente. Todos os assuntos, o presidente cuida da empresa, né? Certo. Quando ele se desligou da empresa, o Daniel, juntamente com o Maurício, eles passaram a cuidar de todas as atividades da empresa. Certo. O Daniel mais voltado para a área financeira e a área comercial, e o Maurício mais voltado para a área de engenharia. Tá. Então, se eu entendi bem, o senhor Aitemar, quando ele estava lá como diretor-presidente, ele cuidava, ele era responsável pelas 3 áreas. Aí, E quando... recursos humanos, E mais logística, recursos humanos, logísticas, tudo. E quando ele saiu, esses dois, o reclamante Daniel e mais o Maurício, dividiram atribuições. Um ficou com a área financeira e comercial e o outro ficou com a área de engenharia operacional. Maurício somente engenharia e o Daniel cuidando do restante. Comercial e financeiro. E RH, essas coisas. RH também. Também. Tá certo. Ele fazia trabalho interno ou externo, o Daniel? Os dois, interno e externo. Interno e externo. Ele recebia comissão sobre vendas? Eu recebia. Tá. E ele recebia em cima de todos os vendedores. Todos os vendedores. Ele continuou recebendo essas comissões quando ficou no lugar do Aitemar? Não sei te dizer. Tá. O Aitemar recebia comissão sobre as vendas dos vendedores? Acredito que não, somente participação nos lucros, né? Tá. O diretor não recebe comissão. Tá certo. O senhor conheceu o Pedro Medina? Sim. Quem era ele? Ele entrou alguns meses, né? Esse período ficou essa transição sem o diretor-presidente. Ele entrou no lugar do seu Aitemar. E o que ele fazia lá? As mesmas funções que o seu Aitemar. Então aí Diretor presidente. até então estava entendendo, agora eu não entendo mais. Porque quando o senhor Aitemar saiu, os dois passaram a desenvolver as atribuições dele.
Justamente. E aí o seu Pedro também desenvolvia essas atribuições, então eram 3 para desenvolver? Não. Ah. O senhor Itemar era diretor-presidente. Pedro Medina passou a ser diretor-presidente? Isso. É o atual diretor-presidente da empresa. Tá. E aí o Pedro Medina, como diretor-presidente, passou a desenvolver as atribuições do Aitemar, Justamente. que era diretor-presidente. Justo. Aí então eu não entendi por que o Daniel e o Maurício tiveram essas atribuições se existia o seu Pedro Medina. Não existia, foi um não. período. Foi no período de 8 meses que o senhor está Isso. falando. Aproximadamente 8 meses. Tá, nesse período. Entendi. Quando o Pedro Medina chegou, ele avocou essas atribuições financeira, comercial e operacional, podemos dizer assim, de engenharia? Mas RH, Recursos todas? humanos, todas. Todas elas. Ele veio para poder fazer o que o senhor Itemar fazia. E o Daniel, nessa época, ele continuou na empresa? Continuou por um período e depois ele foi desligado. Mais ou menos, quanto tempo, você sabe? Acredito que mais uns 6 meses, depois da E chegada do Pedro Medina. Tá. Quando o Pedro Medina chegou, ele voltou para a atribuição Que ele fazia anteriormente. E ele recebia, nessa época, a comissão sobre venda dos demais vendedores? Depois que o Pedro Medina voltou? Acredito que sim, né? Tá. Antes o senhor afirmou que ele recebia, categoricamente. Sim. Com a Itemar, sim. Tá. Depois, nesse período aí que ficou sem o Aitemar e sem Pedro Medina? Acredito que recebia também. Também. E depois ele continuou recebendo? Ou seja, ele nunca deixou de receber? Acredito que sim. Não posso te afirmar. O senhor já sofreu alguma perseguição dentro da empresa? Eu, não. O senhor Pedro era uma pessoa com o tratamento dele? Olha, é até engraçado falar isso, não sei. Mas foi uma das pessoas que eu tive o desprazer de conhecer. Por qual motivo? É uma pessoa extremamente arrogante, antipático, fazia piadas com o brasileiro. Ele é de nacionalidade portuguesa. É. E isso aí era um comportamento generalizado com todo mundo? Um faxineiro a todos os cargos. Com todo mundo. Um dos motivos que eu Recebeu. Agora, o senhor atribui isso a alguma questão cultural, alguma coisa, ou o modo dele, pessoal, ou era alguma... com quem ele queria ser gentil, ele era, né? Mas o senhor disse que de uma forma generalizada ele tratava... Tinha bastante problema com as pessoas. Mas com quem ele queria ser gentil, ele era. Tinha interesse. E com relação ao Daniel, houve alguma espécie de perseguição, alguma coisa desse tipo com o Daniel? Nas reuniões eram bem claras, né, que a gente tinha, né? Ele, enfim, não foi com a cara do Daniel. E o senhor tem um exemplo que possa ilustrar o que o senhor está falando? Que a gente não, que o time dele não sabia vender, que a gente não era bons vendedores. O senhor era um subordinado ao Daniel? Daniel está onde hoje? Ele mora em Sorocaba e foi para um concorrente. Tá. O senhor é paulista também, não? Não. E houve queda nas vendas, alguma coisa assim, em relação a esse período, ou em relação aos times, vamos dizer assim, as equipes de venda? A venda tem sazonalidade, né? O senhor pode falar um pouco mais alto? Ainda mais no período que a gente viveu no Brasil. Mas a empresa sempre teve um bom fluxo de caixa. Sempre fechou no positivo, né? E por que ele falava de uma equipe e não de outra? Eu não sei te dizer. Mas existia diferença nas vendas entre um e outro? Sim. Era uma cobrança por resultados dentro da lógica capitalista ou era uma coisa assim mais agressiva, pessoal? O senhor me entendeu? Sim. O que o senhor acha? Vamos lá, às vezes existem coisas toleráveis e às vezes coisas que não são toleráveis, né? Que passa a barreira da ética, né? Vamos dizer assim. Um exemplo dele.
vamos lá, um exemplo, a gente estava numa reunião, ele disse que ele conseguiu fechar um projeto porque ele era português e os brasileiros confiavam no português e não confiavam no brasileiro. O brasileiro tem fama de, né, ruim. Então era uma questão... Essa é uma que eu não esqueço. Então era uma questão mais de patriotismo, o insulto dele, vamos dizer assim. Falava muito mal do Brasil, enfim, que as pessoas não gostavam de trabalhar, que eram burras, isso e aquilo. E numa dessas situações acaloradas, o Daniel falou, então por que você não volta para o seu país? Aí o Daniel respondeu. Só ele respondia ou mais alguém já chegou a... Um ou outro caso chegou a responder. Tá certo. A testemunha foi rolada pelo reclamante ou pelo reclamado? Reclamante. Pois não, se eu tenho alguma pergunta, eu acho que eu fui bem... O senhor falou tudo. Eu só queria esclarecer quando que ele entrou, a testemunha. Ele disse, 2014. 2014. Já está registrado. E quem contratou ele? Porque não ficou muito clara essa questão das datas, de quando o Daniel começou a assumir esse cargo, que era do seu Aitemar, entendeu? Aí quem que contratou ele? Quem contratou o senhor foi a Aitemar ou o Daniel? Daniel. Daniel. Foi, tipo, o Aitemar já tinha saído. Estava na empresa. Estava na empresa. Mas o Daniel já estava fazendo o serviço do Aitemar nessa época? Quando o Daniel me contratou, não. Mas aí depois que o senhor Aitemar saiu, ele assumiu o controle. Já está bem claro, até eu insisti para ficar bem claro. Não, era só para deixar isso claro, quem contratou ele, que ele já estava participando do setor de RH. Sim, e... Não, é só isso aí mesmo. A senhora tem pergunta? Sim, Excelência. Aonde o reclamante prestava serviços? Em que cidade? O senhor? Eu? Não, o Daniel. O Daniel. O Daniel, o reclamante. Daniel. Em que cidade ele estava baseado? Tá. Aqui. Tá, em que cidade o Daniel, reclamante, ficou baseado prestando serviços para a Pius? A Pius do Brasil, ela se instalou em São Bernardo do Campo, no ABC, devido ao parque automobilístico, que o foco sempre foi automobilística. O Daniel sempre morou em Sorocaba, tá? Eu morava em BH, era responsável por Minas, Espírito Santo e o Rio de Janeiro, na ocasião, e tinha outros vendedores, por exemplo, no Sul, e o Daniel era responsável pelo Brasil todo, os vendedores que Mas estavam... ele morava em Sorocaba. Ele morava em Sorocaba. E o Aitemar morava... Mas ela perguntou a área de atuação dele, não? A atuação no Brasil todo, como o senhor disse. É isso? Justamente. Tá. E o Aitemar morava onde? Seu Aitemar morava em São Bernardo do Campo. Também morava lá. Lá era a sede da empresa. Lá era a sede da empresa. Em algum momento o Daniel mudou para São Bernardo? Não? Nesse período dessa transição que a gente ficou sem diretor, ele passava a semana toda em São Bernardo do Campo e voltava aos finais de semana para Sorocaba. Qual outra pergunta? O reclamante ia para São Bernardo, o depoente ia para São Bernardo de quanto tempo? O senhor ia para lá? Eu ia para São Bernardo a cada 30 dias. Ou às vezes com intervalo de tempo menor. Então o depoente não presenciava o dia a dia da fábrica em São Bernardo? Presumo que já está, né, Tá, lá no... Posso complementar? Não, mas já para a pergunta da doutora já é uma inferência. Qual outra pergunta, doutora? É porque acho que não... Ele sabe dizer se o Aitemar tinha procuração outorgada pelos sócios alemães? Doutora, isso aí não é prova documental? Tá certo, Excelência, sem mais perguntas. Ok. Então ficamos assim. Uma boa tarde, senhoras. Bom, o senhor só vai remeter lá. Boa tarde.